Aqui é o Learning Outcomes primeiro, né, do Multinational Operations. Tá? Então, agora, é bem separado aqui do Learning Module anterior, tá? Porque aqui nós estamos concentrando o seguinte, se é uma empresa que tem subsidiárias pelo mundo, ou uma subsidiária no mundo, e aí nós precisamos saber que método de tradução de balanço, de income statement, aqui não vai precisar preocupar com cash flow, o método de tradução de balanço e income statement que precisa saber, tá? Dependendo do caso dessa subsidiária, ser uma subsidiária dependente ou uma subsidiária independente. Tá? Ou também o conceito de uma subsidiária em país inflacionário versus uma subsidiária em país que não é inflacionário. Então, tem que ter essa ideia. Uma vez determinado o método de correção monetária, perdão, o método de correção cambial dessas subsidiárias, né? Aí vai ter que saber o efeito que isso causa, que vai ter um ganho ou perda, né? Que eu vou traduzir balanço, vou traduzir income statement, vou traduzir usando um exchange rate diferente, com certeza eu posso ter um ganho ou uma perda, tá? Você precisa saber aonde esse ganho e perda são colocados, se é no OCI ou se é no income statement, isso aí vai depender do método de tradução, tá? E também aí o impacto nos ratios. Tá? Eu acho que impacto nos ratios, no level 1, no primeiro módulo, que nós vimos ontem, e no Multinationals, eles têm mais chance de cair do que em Pension. Eu não acredito aí que tenha muita coisa de ratio analysis no Pension, mas vai ter bastante probabilidade aí de ratio analysis em Multinational Operations, se mudar de um método para o outro, o que acontece, né? Mesma coisa no investimentos em associadas. Se eu mudar de Fair Value Profit and Loss para Fair Value OCI, qual é o efeito, né? Então, aqui também tem muita possibilidade de perguntas desse tipo, tá? Vamos lá, vamos ver os Learning Outcomes primeiro. Compare and contrast presentation currency, functional currency and local currency. Então, presentation currency é o que o parent, né, a empresa, a matriz usa. Tá? O functional currency, tá, é a moeda que a subsidiária usa. Tá? E o local currency é a moeda do local onde a subsidiária está. Então, se a subsidiária ela pode usar duas moedas, a subsidiária. Se for uma subsidiária dependente, um escritório, algo assim, né, representação, aí ela vai usar tudo da empresa matriz. Então, o functional currency da subsidiária é a moeda da matriz, que é diferente da moeda local. Você vai acarretar um método de tradução. Agora, se a moeda local, não a moeda da matriz, né, da empresa matriz, do país onde a matriz está, mas a moeda local é a moeda funcional da subsidiária, aí vai ter que usar um outro método de tradução de balanço. Então, isso é importante saber, né, que qual moeda utilizada, ou se a subsidiária, né, usa local currency ou se usa o parent currency. Um outro exemplo é se a subsidiária é dependente ou independente. Tá? Se a subsidiária é independente, nós vamos usar um método de tradução de cambial, e se ela é dependente, usamos um outro método de tradução cambial. Que mais? Describe foreign currency transaction exposure, including accounting for and disclosure about foreign currency transaction gains and losses. Cuidado, tem duas coisas a serem observadas aqui. Um é transaction exposure. O outro é tradução de financial statements, tá? Transaction exposure é operacional. É uma coisa completamente operacional, né? Eu comprei vou pagar daqui 30 dias numa outra moeda, a variação cambial vai me apresentar um ganho ou perda. Isso é operacional, né? Cost or gains of doing business. Então, transaction exposure é uma coisa, correção cambial é outra. A correção cambial vai trazer um ganho e perda, como a exposure vai trazer um ganho e perda. Só que exposure, e é operacional, vai sempre para o income statement. Tradução, o ganho e perda, vai depender do método de tradução.
tá? Aonde que você coloca esse ganho e perda. Então, é importante frisar aqui a diferenciação entre exposure e tradução de financial statement. Duas coisas diferentes, tá? Exposure, ela é operacional 100%. Então, não vai ter OCI aí nessas situações, né? Other Comprehensive Income. Já posso ter um ganho ou perda com tradução de financial statement, que é um ganho ou perda que não é operacional. Ela vai para o OCI. Você precisa saber isso. Compare the current rate method and the temporal method. Esses são os métodos de tradução, current or temporal. Evaluate how each affect the parent company balance sheet, income statement, and determine the most appropriate method in each scenario. Bom, pergunta clássica aí de multinational operations, my friends. Clássica. Porque aí você vai ter que saber, demonstrar que sabe qual o método de contabilidade, qual o método de tradução de financial statement que vai ser utilizado, por que vai ser utilizado, como que é feito, qual é o ganho, qual é a perda e onde vai. Pronto. Então é uma pergunta bem completa aí, tá? O current method, tá? Ele é usado, já colocamos aí, nós já vamos abrir a porta, para subsidiárias independentes, né? E subsidiárias que não usam a moeda da matriz, usam a moeda local. Esse é um, né? Agora, temporal method é para subsidiárias que são dependentes da matriz e ou que usam a moeda da matriz ao invés da moeda local. Aí alguém poderia falar, mas e se a moeda local fosse igual à moeda da matriz? Aí não precisaria fazer tradução de financial statements, né? A mesma moeda, tá bom? Isso aí, obviamente, vai ter que ser moedas diferentes, ok? Então, isso é importante vocês saberem quando usar o current, quando usar o temporal e como usar o current, como usar o temporal. O cálculo eu acho menos, que é meio demorado, mas saber calcular o ganho e perda de um e outro e aonde vai. Tá? Lembrando que o ganho e perda, né, com tradução usando o current method, vai para OCI, OCI. E o ganho e perda, na tradução usando temporal method, vai para o P&L, né, Profit and Loss. Tá bom? Aí, aqui é calculate, né? Aí não tem jeito. Calculate the translation effects and evaluate the translation of subsidiaries' balance sheet and income statement into the parent company's presentation currency. Aqui eu acho improvável esse cair com questão. Improvável. O cálculo. Demora, você tem que calcular um a um. Tem que calcular os ativos, nas contas dos ativos, a conta do passivo, daí fazer o cálculo, né, a diferença, etc. Então, eu acho que aí vocês deveriam entender o processo, aí já é outra história. Mas calcular, eu não creio aí que vocês teriam que fazê-lo, não. Analyze how the current rate method and temporal method affect the financial statement and ratio. Essa sim. Clássica pergunta, isso aqui, então pode colocar aí que o Learning Outcome F é um candidatíssimo a aparecer no seu exame, tá? Na minha opinião. Candidatíssimo, né? Porque são perguntas clássicas. Se eu mudei de método, né? Aí se eu mudei de temporal para current method, né? Eu vou ter um impacto no OCI, né? Que o outro não tem. Eu vou ter impactos diferentes. Se eu usei um exchange rate aqui, outro ali, vou ter um impacto. Então, que método vai dar mais ativos? Que método vai dar mais equity? Né? Do mesmo jeito que nós fazíamos lá no Level 1 com FIFO e LIFO, né? Accelerated Method Depreciation, né? Esse tipo de questão pode cair aqui, né? A questão if, de novo, se a empresa usasse esse método ao invés desse método, qual desses ratios aumentaria? Qual desses ratios diminuiria? Tá? Então, importante realmente esse Learning Outcome F aqui no seu Learning Module. G. Analyze how alternative translation methods for subsidiaries operating in hyperinflationary economies affect financial statement and ratios. Analyze. Você não vai precisar calcular aqui. Então, você vai ter que saber explicar. Olha, se estamos numa... Argentina é um exemplo, né? A Argentina acho que está com mais de 100% de... Alguém me corrige, então, se eu estiver errado aqui também, que eu não quero fazer... Mas eu acho que está com volta aí de 100% de inflação aí, né, em 3 anos acumulados, aí deve dar mais de 100% de inflação aí na Argentina. Se for o caso, a Argentina, de
de acordo com a definição, ela está em hiperinflacionalidade. Aí teríamos que usar um método específico, não um método, um processo específico para fazer a tradução de balanços, né, ou de demonstrativos financeiros de uma empresa multinacional que tenha uma subsidiária na Argentina. Não sei por que teria, mas pode ser que tenha, tá? Seria mais viável ter uma subsidiária no Brasil, que é o país aí maior da região. Tá? Isso eu estou falando estrategicamente, não estou colocando nada aí, não estou fazendo nenhum comentário negativo, muito por sinal, muito pelo contrário, né? Então, aí fica esse ponto. Então, o que é hiperinflação? Na definição contábil aqui de translation, mais do que 33%, 0,333, em média, tá? Nos últimos 3 anos, ou 100% de inflação acumulada nos últimos 3 anos. Tá? É mais ou menos isso. Então, eu não acredito aí, vai estar no problema dizendo, olha, a economia da Moldávia é hiperinflacionária. A empresa matriz está em Vandovda, né? A Vandovda usa essa moeda, né? A outra, Mordóvia, usa na outra moeda. Aí você vai ter que fazer o cálculo. Isso é típico de questão aí que pode acontecer. Eles não vão te dar um país, não vão te dar uma moeda que existe, porque senão, às vezes, induz você também aí porque todo mundo sabe, por exemplo, né, a cotação do real brasileiro com o dólar, né? BRL por dólar está 5, mais ou menos. Se o CFA vai usar coisas, né, vai usar moedas de verdade, ele vai ter que colocar uma cotação verdadeira. E aí, geralmente, facilita para o pessoal que mora nesses países, né? Então, eu acho que ali seria mais interessante criar moedas que não existem, países que não existem, para que você demonstre aí que sabe fazer. Tá? Bom, continuando, o hiperinflação, né? Hiperinflação tem um método. Então, o IFRS exige um processo e o GAP outro processo. O GAP é o mais fácil. O GAP você usa temporal method, tá? Para a inflação. Temporal method. Okay? Se for IFRS, você vai ter que corrigir os valores pelo índice de inflação e depois traduzir esses valores usando o current method. Tá vendo? Aí já tem uma diferença aí. Tá? GAP, país inflacionário, não interessa moeda, não interessa presentation, não interessa nada. É hiperinflacionário, usa temporal method. GAP. Agora, o IFRS não. O IFRS fala, tem que corrigir para a inflação e depois usar o current method. Tá? O que é meio ilógico, na minha opinião, tá? Porque se for aqui vem aquele truquezinho. E se for uma subsidiária completamente dependente da matriz, num país hiperinflacionário, como é que o IFRS se comportaria? Né? Né? A gente corrige e depois traduz pelo current method, mas se não fosse inflacionário, nós não corrigiríamos para a inflação e usaríamos o temporal method. Então, isso aí é um dos probleminhas aí que tem, que eu não acredito que o CFA vai explorar isso aí, tá? Pelo menos é a minha análise aqui. Tá? É o que você tem que saber explicar, tá? Ou analisar. Tá? Describe how multinational operations affect a company effective tax rate. Que é importante também saber. Né? O que quer dizer isso? Ora, isso aqui é aquela história de jogador de futebol, piloto de Fórmula 1. Esses indivíduos vão procurar um local para morar, para fixar residência, onde o imposto seja baixo, né? Isso eu acho que é uma coisa meio lógica, né? Se você tiver essa possibilidade de ficar morando num local, trabalhando em outro, ou residindo em um, né? Ali é seu país de residência. Só que o seu income é feito em qualquer outro local do mundo, você escolhe o país de residência onde tem imposto menor, né? Eu acho que isso é lógico. É a mesma coisa aqui. Se a empresa tem subsidiárias pelo mundo, né? Ela pode minimizar o efeito de imposto total se ela operar, se ela aumentar as vendas ou focar alguma coisa em paraísos fiscais, quando digo paraísos fiscais do lado correto, né? Sem falcatrua. Paraíso fiscal é apenas um país que te oferece benefícios fiscais, ponto, né? Não precisa nem ser um país. Por exemplo, quem mora nos Estados Unidos e mora na Califórnia vai pagar muito mais imposto que quem mora no Texas, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia tentar aí trabalhar no Texas e morar na Califórnia. Isso é meio complicado, né? Mas eu posso dar um exemplo meu.
eu morava no estado do Vermont, que é muito, o imposto é alto. Passou a linha divisória ali, é o estado do New Hampshire, que não tem imposto estadual. Você vê que é a história, né? Um tem um imposto estadual alto e outro não tem nem imposto estadual, que é o estado do New Hampshire. Então, muita gente que mora ali na fronteira prefere trabalhar em New Hampshire, e aí ele não vai pagar o seu imposto estadual, tá? E depois reside ali no Vermont. Só que, obviamente, né, se ele, né, para ser honesto, ele deveria informar o estado do Vermont quanto de dinheiro ele fez no... Né, se a gente comentar a linha raciocínio, tá? Eu gosto muito de usar essas linhas de raciocínios mais simples, aí você tem que lembrar que é possível minimizar o efeito de imposto total se você alocar e distribuir as suas vendas, as suas operações em países onde o imposto é baixo, né? Isso é uma maneira de atrair investimento de outros países, é você oferecer aí um tax credit, tax rate, tax rebate, whatever, tá? E outras coisas. Eu ainda não entendo aqui, por exemplo, cidades no Brasil, estados do Brasil que têm uma carência, né, de indústria, de empresas, por que não faz um mecanismo desse, né? Você coloca, abaixa o imposto estadual, abaixa o imposto de circulação de mercadoria do seu estado, faça alguma coisa para atrair investimentos aí, né? Eu acho que é uma coisa bem lógica. Mas aí entra a história num país engessado, né? Um país burocrático, cheio de serviços sociais, aí complica. Ok, continuando aqui. Explain how changing components of sales affect the sustainability of sales growth. Aqui, friends, o ponto-chave é vendas sendo, né, influenciadas pela variação cambial, né, uma inflação, algo assim, versus as vendas orgânicas, que é aquela venda que vai aumentando porque o cliente está gostando do seu produto e etc. Tá? Então, isso aqui é importante, está aqui, ó, explain. Tá? E eu falei, eu espero aqui, talvez, look, eu estou achando, alguém me corrige, mas pelos cálculos que eu fiz, eu acho que vocês vão ter 4 item sets de Financial Statement Analysis, 4, tá? Talvez caia um item set inteirinho de multinational operation, tá? Pode ser em um, ou pode ser 2 questões num, 2 questões no outro, tá? Vou ter 5 questões, tá? Eu não esperaria mais do que 6 perguntas, tá? De FSA aqui, perdão, de multinational operations no exame de FSA, né? Acho que 6 aí está de bom tamanho. Que 6 perguntas cairiam? Né? Isso aí tem que ter um mind frame aqui. Então, eu acredito que cairia aí questões onde você tem que demonstrar o conhecimento do temporal, do current, os efeitos, né? Vamos ver alguns exemplos aqui que eu acho clássicos também nessa área, nessa parte. Finalmente, analisar aqui how currency fluctuations, né, a flutuação, né, afeta os resultados financeiros. Isso aqui é pergunta também clássica desse módulo. Eu já anotaria aí que o F e o J são os learning outcomes aí mais importantes, na minha opinião, dessa lista, tá? Então, o F e o J poderiam definitivamente ser perguntas, tá? O de tax rate eu acho muito improvável, é muito específico, mas, né, como eu falei, não dá para prever nada aqui, tá bom? Então, que learning outcomes, friends, tá? Aqui os protagonistas de hoje serão o current method e o temporal method, tá? Ficam bem confortáveis com o current method, temporal method, o que é, quando é usado, né? Como que faz o cálculo e o efeito, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma já separada. Não, PowerPoint. Eu vou usar um outro slide aqui que eu tenho, que eu acho que é mais... Pelo menos a gente pode fazer aí um brainstorm, e aí focar em pontos mais, digamos assim, importantes, um exemplo ou algo do tipo, tá? Vamos lá. A current method é usado com empresas, né, com subsidiárias que são independentes, o texto vai ter que dizer isso, e para correção de hiperinflação. Então, se é hiperinflacionário, vai ter que corrigir para a inflação e usar o current method, isso só no IFRS. Okay? O temporal method é usado para dependentes, para subsidiárias que são dependentes, e para subsidiárias que estão em país inflacionário, no GAAP.
tá? Então, inflação GAAP, você usa temporal, inflação IFRS, você usa current depois da correção. Tem um exemplo grande lá no livro, se você quiser seguir, que eu acho que não cairia um problema daquele, né? Primeiro você tem que traduzir para a inflação. Depois você tem que corrigir pela inflação, depois você tem que traduzir pela moeda, depois você tem que fazer o efeito. Demora um pouco aí esse cálculo, tá? Então eu não apostaria numa pergunta dessa. Apostaria numa pergunta dessa mais no nível teórico, talvez, tá? Então isso aqui é importante saber quando usá-los. Depois eu vou explicar daqui a pouco como usá-los. E outra coisa que eu vou abrir a porta agora para deixar aí meio que aberta, mas depois eu vou explicar mais, né, obviamente. Currency exposure, ok? Aí, cuidado. Eu tenho currency exposure quando eu faço uma transação comercial, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de currency exposure quando eu faço uma tradução de financial statement. Quando eu fizer uma tradução de financial statement, o método usado, current or temporal, vai acarretar um diferente tipo de exposure. Vocês precisam entender isso. Exposure é, se a moeda local está depreciando, eu vou ter um risco de perda, um risco de ganho. Isso é um exposure. Tá? E vice-versa. Tá? Aumentando de valor, eu vou ter um exposure, ganho ou perda. É isso que vocês têm que entender. Eu não acho difícil. Quando entender a lógica, não é difícil. Tudo tem lógica em contabilidade, eu prometo para vocês. Se vocês acharem que tem algo aí que não tem lógica, vocês me trazem aí que eu vou tentar mostrar para vocês que tem lógica sim. Tá? Até em imposto tem lógica, né? Até na cobrança e cálculo de imposto tem uma certa lógica por detrás. Mas aqui nós estamos falando de métodos contábeis, né? Esses métodos contábeis todos têm o seu propósito, todos têm a sua explicação, todos têm a sua lógica para ter sendo usada. Tentem ver isso, tá? Para poder facilitar a sua vida. So, typical questions de multinational operations, friends. Impact on ratios. Algum small calculation, nada complicado, tá? Usando cada método. Eu acredito, talvez, aí, né? Mas eu acho também muito simples essa questão, que é uma questão que, como que o candidato erraria essa questão? Ele daria uma tabela com vários exchange rates, e o candidato pega o exchange rate errado, multiplica, né, ou divide, faz o cálculo errado usando o exchange rate errado, mas sabia fazer o processo. Não acho justo penalizar um candidato assim. Então, eu acredito também que o examinador, o pessoal que cria as questões, leva isso em conta. Eu não vou fazer uma pergunta aqui que vai medir apenas o professor, se o indivíduo sabe fazer um cálculo, sabe olhar na tabela e pegar. Eu vou fazer ela de uma maneira, para testar isso de uma outra maneira. Então, também fica essa dica aí para vocês. Isso é opinião do professor Henrique César, não é fato. Bom, fique bem claro isso. Fiquem confortáveis com esse nomezinho aqui, ó, Cumulative Translation Adjustment, CTA, Cumulative Translation Adjustment. Tá? Porque aqui vocês têm que saber aquela história do, né, quem vai para o OCI e quem vai para o Income Statement. Tá? Então, olha aqui, ó. Under the Temporal Method, CTA, né? Actually, não quero ler esse aqui não, porque esse aqui está meio complicado. Tá aqui, é esse que eu queria mostrar. The accounting treatment of CTA can differ depending on the company usando temporal or current. Ok? Isso aqui é importante. Então, se eu usei temporal method, Cumulative Translation Adjustment, usando usando exchange rates diferentes do current method. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo. É fácil saber qual é qual. Under the temporal, ok? Não, esse aqui está errado. Esse aqui eu peguei. Esse aqui eu já sei o que é isso aqui, desculpa. Esse aqui é o que o chat GPT me deu errado. Eu vou até apagar aqui, porque realmente está errado. Vou colocar aqui de volta. Então, o temporal method. Agora que eu lembrei. O temporal method, tá? Você tem que lembrar que o translation adjustment, eu até gosto de colocar, translation adjustment, ele vai para o net income. Tá? Ele aparece, né? Ele é com parte do net income. Part of income statement. No current method, que eu vou mostrar daqui a pouco, current method, aí o CTA, né, o Translation Adjustment, o Cumulative Translation Adjustment, se você quiser chamar desse jeito,
o Translation Adjustment, ele é feito no OCI. Isso aqui é importante lembrar. Tá? Então, no Temporal Method, ele passa pelo Income Statement, ele afeta o lucro líquido, o Temporal Method, tá? A tradução, o ganho e perda. Tá? Já no Current Method, tá? Esse ganho e essa perda, ela vai estar discriminada, ela vai estar bem separada dentro do OCI. Então, se você pode ver assim, no Temporal Method, ele entra no Retained Earnings. O Retained Earnings é que vai ter o Gain and Loss, tá? Então, no Temporal Method, Gain and Losses, ele é componente do Retained Earnings. Você ajusta o Retained Earnings para compensar por um ganho ou perda. No Current Method, o Gain and Losses, tá? Ele é colocado no OCI, tá? Então, cuidado, isso aqui pode ser também uma perguntinha aí que vocês têm que saber. Só vou ter que corrigir isso aqui, pessoal que está assistindo o vídeo, está mal escrito. É o Retained Earnings retidas, né? Lucro retido, Retained Earnings. Isso aqui é uma conta clássica aí de equity. Abrindo a porta para equity, que equity valuation é uma das minhas especialidades aí do exame, tá? Modéstia à parte. O Retained Earnings, tá? Ele vai aparecer lá quando vocês verem o Residual Income Model, right? O Residual Income Model, okay? O Residual Income Model é importantíssimo, tenho quase certeza que, quase certeza, né? Não gosto de usar essa palavra, mas né, com grande probabilidade de que vocês vão ver uma questãozinha, pelo menos, de Residual Income no seu exame. Ficaria até surpreso se não. Não é, né? Não é nada impossível. Tá? Uma Residual Income. Tá? Para Residual Income, vocês têm que lembrar do que a gente chama um clássico aqui, exemplo, né? Que é o Clean Surplus Relationship. Okay? Clean Surplus Relationship. Eu não estou desviando do assunto, eu estou complementando o assunto. O Clean Surplus Relationship, porque vocês vão ter que saber isso. Né? O Clean Surplus Relationship, ele é simples, ele é capital, okay? Plus beginning retained earnings, plus net income, minus dividends. Tá? Só ponham isso de lado aí. E vocês vão ver isso aqui no Residual Income Model, o Clean Surplus Relationship. Em outras palavras, se a empresa tem subsidiárias estrangeiras e a empresa tem OCI, né, Other Comprehensive Income, no equity, não tem Clean Surplus Relationship e vai ser muito difícil usar o Residual Income Model para aquela empresa. Tá? Então, eu só queria complementar falando isso. Tá? Eu acho que é de importância aí para vocês. Tá? Então, quando chegar lá em Equity, no Residual Income Model, vocês vão ver isso aqui, there, Clean Surplus Relationship. É o comecinho, o capital no começo, mais o começo do Retained Earnings, mais o lucro desse ano, menos os dividendos pagos, vai dar o quê? Vai dar o capital final, né? Vai dar o equity final. Isso aqui clean, porque não tem OCI, não tem outros barulhos, né, que vão atrapalhar o cálculo do equity final em relação ao equity inicial. A ideia é que toda empresa cresça o equity com lucro. Apenas. Nada de outras coisas, né? Aí, se for ou tiver esse caso, aí não dá para usar o Residual Income Model. Bom, voltando. Currency Exposure. Pronto. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que é esse processo aí, o que é o Current Method, o que é o Temporal Method, o impacto, e eu quero que vocês realmente, hoje, eu ficaria muito satisfeito se isso aqui fizer sentido para vocês. Ó. Isso aqui que eu vou grifar em verde aqui para vocês. Esse conceito de monetary assets, não monetary assets, tá? Or monetary liabilities, vou colocar aqui monetary assets versus monetary liabilities, e não monetary assets. Aí alguém pensando assim, professor, não vai colocar não monetary liabilities? Não existe não monetary liabilities. Liabilities são todos monetários. Assets é que não necessariamente são monetários. Oh, mas qual um exemplo de um asset que não é não monetário? Máquinas, buildings, intangíveis. Né? O fixed asset, PPE, é não monetary asset. Eu não tenho intenção nenhuma de vender o meu PPE. Né? O PPE está ali para ajudar a produzir, ajudar a vender. Isso é que é a classificação de non-monetary assets. Não existe non-monetary liabilities, tá? Liabilities são sempre monetárias.
o assets aqui diverge, tá? Então, cuidado, porque isso aqui vai fazer vai ter uma importância uma importância muito importante, né? Vai ter um grau de importância alto aqui nessa análise de currency exposure, o seu entendimento de monetary assets, monetary liabilities, tá? Porque nós vou até introduzir aqui, tá, para vocês, o nome, que é o que vocês precisam saber é net monetary, tá? Excuse me, my apologies. O net monetary, ele pode ser o quê? Um net monetary asset ou um net monetary liability. Se for um net monetary asset, qual a sua conclusão? Eu tenho mais monetary assets que liabilities. Okay? Bom ou ruim? Nós vamos ver. Em regra geral, é melhor ter mais assets que liabilities, mas nós estamos falando na subsidiária. Na subsidiária. Tá? E eu tenho net monetary liabilities, e se eu tiver mais liabilities monetárias do que ativos monetários. Então, um exemplo bem simples aqui, ó, vamos supor que uma empresa tenha cash de 10 e PPE de 100. Right? E essa mesma empresa, ela tem accounts payable de 10 e ela tem um long-term debt, né? Long-term debt, ok? Let's see, um LTD, né? Long-term debt aqui de 500, ok? Essa empresa, tá? Ela tem um net monetary asset ou um net monetary liability. Well, look, se eu usar o ponto aqui nas definições que eu fiz, está aqui, ó. O PPE é um non-monetary asset. Né? O cash é monetary, o accounts payable é monetary. Então, aqui nós temos um exemplo de uma empresa que tem um net monetary liability. Net monetary liability. Tá? Agora, vai ter um problema aqui no uso do exchange rate. Tá? Porque eu vou explicar daqui a pouco. Dependendo do método que você usar, temporal ou current, isso vai fazer um efeito. Então, é importante que vocês entendam esse conceito de net monetary, monetary asset e monetary liability. Alguém fez uma pergunta? Eu escutei algo? Não? Então tá. Continuando então. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo para fazer mais sentido, tá? Que eu acho que fica mais fácil quando a gente vê um exemplo numérico. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Eu vou te dar cash, eu vou te dar accounts receivable, os importantes eu vou colocar aqui, tá? Cash, accounts receivable, inventory, importantíssimo, PPE, não vou colocar intangibles raramente é pego aqui, mas o intangibles vai estar explicado, tá? Se tiver. Então, e se alguém quiser alguma pergunta sobre intangibles, vamos fazer lá no grupo, senão eu vou ocupar aqui demais o tempo, tá? Desviando de coisas que eu acho que seriam mais testáveis. Vamos colocar do outro lado? Do outro lado eu vou colocar accounts payable, tá? Eu vou colocar long-term debt e eu vou colocar my equity aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar um valor monetário de 10, meu accounts receivable aqui eu vou colocar 50, meu inventory aqui eu vou colocar 100, vamos ver, 160, né? Então, vamos colocar aqui 340. Pronto. Então, tá aqui. Esse aqui são os meus ativos. O meu debt, ok? Aqui eu vou colocar mais 100 e aqui eu vou colocar o valor final. Quanto que eu tenho? 300, 440, 50, 500, né? Então aqui eu tenho 400 e 390. Pronto. Aí, igual. Tá em balanço, tá balançado aqui o meu coisa. Agora vamos com cuidado, tá? Eu vou usar dois métodos aqui. Temporal e current. O current é o mais fácil. Se você determinou, ou se o problema está dizendo que você vai ter que usar o current method of accounting, para traduzir current method, então, você vai ter que fazer o seguinte, todos, sem exceção, eu vou ter que colocar um income statement aqui bem pequenininho, sales minus COGS equals gross profit, minus expenses, né, equal there you go, minus expense. Eu vou colocar aqui minus depreciation, que eu quero falar sobre a depreciação, minus depreciation, né? Minus other expenses, okay? Equals operating profit.
Okay? Let's leave, vamos deixar assim, por enquanto. Então, tá aqui. Okay? Isso aqui é o meu income statement. Vou deixar ele de quieto aqui do lado. Vamos lá, vamos analisar o balanço primeiro. Olha só. Current method, o que você tem que saber? Todas, mas sem exceção, todas essas contas vão ter que ser traduzidas pela exchange rate do dia 31 de dezembro daquele ano. Ponto final, acabou. É isso. Esse é o current method. Tudo você vai usar o método todas, tá? Aqui, tudo isso. Pode memorizar. É isso aqui, tá? 31 de dezembro do ano, tá? Ou o fechamento do balanço, mas geralmente é dezembro 31. Pronto, esse é o current method. Então, que seja lá, então vamos supor aqui que isso aqui tudo seja em reais, tá? Tudo em reais. E nós vamos ter que traduzir isso aí para dólar, tá? Então, se a gente der aí um valor aí, né, de $1, vamos ver aqui, $1, vamos dividir por 4 para ficar mais simples, tá? 25 centavos. Então, tudo isso aqui, esta, né, vai ser dividido por 4 para eu calcular o meu valor em dólar. Okay. Pergunta: se todas as contas estão sendo traduzidas com uma exchange rate que não foi o exchange rate original, como é que eu sei que não foi original? Ora, esse dinheiro já está ali faz tempo. Não chegou no dia 31 de dezembro. Accounts receivable está acumulando ali faz tempo. Não apareceu tudo no dia 31 de dezembro. Então, cada accounts receivable teria que ter, né, um exchange rate. Aí, né, para dificultar muito a vida, criou esse método aí, current method. Ele pega a exchange de dezembro, multiplica tudo por ela, ou divide tudo por ela e pronto. Tá bom. Então, o que acontece? Olha aqui, isso que você precisa entender. Todas essas contas vão ser impactadas pela tradução. Todas as contas serão impactadas. Todos os assets e todos os liabilities. Todos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho net assets ou eu terei net liabilities. Eu não vou usar o termo monetary para o current method. Não vou usar o termo monetary. O termo monetary assets, monetary liabilities, só no temporal. Então, current method, eu vou ter net assets. Significa que eu vou pegar todos os ativos e vou subtrair o passivo. E o que sobrou é o meu net assets, que é o equity. Esse é o chamado net assets. Poderia ter net liabilities? Quase impossível, e você vai ver net liabilities no seu exame. No seu exame você vai ver com mais probabilidade o net monetary liabilities, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, voltando. Net assets. Por que net assets? Porque todos os atos estão expostos à variação cambial. Todos. Todos os liabilities estão expostos por variação cambial. Então, eu vou pegar todos os ativos e todos os passivos para traduzir. Então, se eu tiver net asset exposure, não net monetary, but net asset exposure, o que acontece? Cuidado. Agora eu preciso saber o seguinte, isso é bom ou ruim? Se eu tiver um net asset exposure, né, no outro país. Então, vamos ver aqui, ó, o Brasil está aqui, né? E a empresa nos Estados Unidos. A empresa tem net assets no Brasil e o real está depreciando. Depreciation. O que você acha que é para a empresa, né? É bom ou ruim para a empresa americana se o real brasileiro está depreciando, a empresa tem assets aqui? É ruim, é uma perda, tá? Isso aqui é um loss. Pensa nisso. Você tem um apartamento na Argentina, você comprou, ganhou um apartamento lá na Argentina, tá? É seu. É um asset. Só que agora o peso argentino está desvalorizando assim, a ponto de que o seu apartamento lá está valendo R$10.000. Isso é uma perda. Tá? Esse é um exemplo. Então, lembra que se eu tiver um ativo, qualquer que seja, em outro país, tá? E a moeda local está depreciando, o valor daquele ativo está depreciando, né? Para mim. Essa é a ideia. Agora, se eu tiver um net liability exposure, tá? Monetary ou não, se é um net liability, que eu tenho exposure, e o real brasileiro está depreciando, eu tenho um ganho. Tem um ganho. Imagina que você tem que pagar uma dívida na Argentina, alguém está te processando lá e te processou em 1 milhão de pesos.
paciência, o peso continua caindo, no final das contas eu vou ter que pagar aí R$1.000. Então, é um ganho se eu tenho net liability e está depreciando a moeda do outro país, está depreciando a minha despesa lá, isso eu passei na vida real. Eu estudei no Canadá, estudei numa universidade canadense, e como eu tenho cidadania americana, eu pude pegar o crédito educativo nos Estados Unidos e usar para pagar uma escola canadense. Algumas escolas internacionais os Estados Unidos deixam, né? E eu tive muita sorte, porque isso era no começo dos anos 2000, o dólar americano estava 45% mais elevado que o dólar canadense. Então, eu emprestei em dólar americano, paguei o meu tuition na Universidade Canadense em dólar canadense, e realmente ali fiz um curso numa das melhores universidades do mundo, a um custo muito baixo, tá? Então, eu tive sorte, né? Tive sorte porque eu estava exatamente no período onde o dólar americano estava altíssimo e eu tinha um liability no Canadá. Eu tinha uma despesa a ser paga lá. Então, eu ganhei com a depreciação do dólar canadense naquela época. Agora, se eu tiver... Agora, eu comprei propriedades lá no Canadá, agora eu espero o contrário. Eu espero que o dólar canadense ficou igual, um pouquinho mais do que o dólar americano, porque é meu interesse, né, que os meus ativos no Canadá levantem de valor, né? Então, esse é que é o exposure to currency. Você pode ganhar ou perder, dependendo da flutuação. Isso é quase certeza que cairia algo no seu exame sobre isso. Bom, então, de novo aqui, mudando para o temporal. Se eu estou usando current method, my friends, né? Isso aqui que eu vou grifar para vocês em verde. Se eu estou usando current method, eu vou ter um net asset ou um net liability exposure. Most likely, com grande probabilidade de certeza, você vai ter um net asset exposure no current method. Aí, se a moeda local está depreciando, você tem uma perda, tá? E se a moeda local está appreciation, você tem um ganho. Bom, agora use essa lógica para o temporal method. No temporal method, as coisas são diferentes. Ah, by the way, no income statement, friends, tá? Todas as contas, todas sem exceção, são traduzidas pela média, tá? Qual average rate naquele ano, tá? Então, vamos supor que a average rate aqui tenha sido 0,3, tá? Então, utiliza 0,3 para traduzir todas essas contas, todas. Esse é o current method, tá? Usa o average rate e usa o dezembro 31. O temporal é o chato, porque no temporal method, tá? No temporal method, você vai ter que analisar aí, dependendo da conta, vai ser um approach diferente. Eu vou copiar isso aqui, ó, vou colocar aqui mais para baixo, para a gente analisar isso mais tranquilamente. Olha lá. Mesma coisa aqui, friends. Mesmíssima coisa, tá? Eu estou aqui com cash, accounts receivable, só que eu estou com temporal method. Temporal method. Aqui tem que lembrar. O temporal method não usa apenas a de dezembro 31, usa também X-rates, mas também usa a historical rate, tá? Historical rate. Então, o problema vai te dar historical rate e current rate dezembro 31. Historical rate talvez talvez lhe deem 3, tá? 3 historical rate. Uma historical rate para o PPE, uma historical rate para o inventory, tá? E uma historical rate para o capital stock. Okay? Então, o que é historical rate? Significa que esses ativos e equity não flutuam. Não flutuam. No temporal method, isso aqui não tem exposure. Não tem exposure nenhuma. Porque eu vou traduzi-lo pela mesmo exchange rate que eu usei quando comprei, quando adquiri. Então, adquirir inventório com exchange rate de 0,25 dólar por real, é isso que eu vou usar aqui, independentemente dela tiver mais ou menos em dezembro. Então, historical rate, então lembrem, todos os itens que utilizam historical rate não flutuam, não sofrem exposure, nenhuma exposure. Então, nesse caso aqui, ó, quais
estão expostos à flutuação do câmbio, flutuação cambial. Bom, vamos dizer aqui quais que não estão expostos. Tá aqui, ó. Esses 3 aqui, esses 2 não estão expostos. Então, dá uma... Cliquei. Esses 2 aqui não estão expostos, Inventory PPE, tá? Inventory PPE não está exposto. E Equity, aqui vamos dizer aqui que só tem a Capital, tá? Só para facilitar a minha vida também. O Equity não entra, porque a gente está só analisando Net Assets and Liabilities. Mas eu vou colocar aqui só para efeito, tá? Pronto. E o Capital também não está exposto à flutuação cambial. Só os Monetary Assets e Monetary Liabilities. Então, olha aqui, ó, em verde vão os que estão flutuando, que vão sofrer exposure, tá? Os que estão sofrendo exposure aqui no meu exemplo é cash and accounts receivable para os ativos e accounts payable e long-term debt para o liability. Pronto. Acho que aqui vocês já podem ter visto, friends, que eu tenho um net monetary liability. Você vê que o meu liability é maior, meu monetary liability é maior que o meu monetary asset. Tá? Ou você pode dizer assim, o não historical assets são menores, tá? Ou do que os liabilities. Então, aqui que é cuidado com o temporal, hein? O temporal já é o contrário. Most likely, você terá um net monetary liability, tá? Most likely. Vou até copiar o que estava escrito aqui, ó. Esse aqui, para a gente fazer essa análise outra vez. Tá? Aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Vamos lá. Agora eu não tenho net assets exposure, my friends. Agora eu tenho net exposure. Net o quê? Aqui eu tenho net liability. Olha aí, ó. Eu tenho 10 mais 50, 60 de monetary assets, 110 de monetary liabilities. Eu tenho um net monetary liability de 50. É isso que eu tenho aqui. Mas e o inventório? O inventório não está exposto. O inventório está traduzido pelo mesmo valor que foi comprado. O PPE está traduzido pelo mesmo valor que foi comprado. Não tem exposure. Não tem exposure, não entra na análise. Só aqueles que estão expostos à flutuação que entram nessa análise. Pronto. Então, aqui eu tenho net liability, ou monetary liability, tá? Para diferenciar. Net monetary liability, tá? Eu tenho net monetary liability no Brasil, tá? Então, eu tenho um exposure, tá? Essa exposure também. Se eu tenho net monetary liability no Brasil e a moeda está depreciando, aí eu tenho o quê? Eu tenho um gain. Tenho um gain, estou ganhando. O real brasileiro depreciando e eu tenho contas a pagar em reais, perfeito, continua depreciando, não tem problema nenhum. Pode depreciar, eu tenho que pagar minhas contas aí. Então, pessoal que foi embora do Brasil, né? Tenho vários conhecidos que mandam, né, dinheiro para o Brasil. Hoje tem casas, terrenos, etc. Eles deram muita sorte, digamos sorte, que não dá para saber, né? Muita sorte, porque em 2013 estava 1,50, né, $1. E durante a pandemia chegou quase a 6. Né? Esse pessoal que mandou dinheiro para cá durante a pandemia aproveitou, né, bastante dessa oportunidade. Né? O dólar alto e os preços baixos, né? Muito baixos nessa época da pandemia. Então, muita gente tirou vantagem com isso. Tá? Então, é um exemplo. Monetary liability é uma dívida. Pensa em dívida. Tenho dívidas a pagar no outro país. Eu quero que aquela moeda local deprecie, que daí é bom para mim. Agora, se eu tiver um net monetary liability e a moeda aprecia, imagina você ter uma dívida de cartão de crédito em dólares. Pronto, aumenta, né? Aumentou o dólar, você tem aqui uma perda. Tá? Imagina que você foi para Nova York, fez a compra do seu cartão, que o cartão de crédito, não, se for um cartão de crédito igual o meu, ele vai te cobrar, né, o exchange rate do dia da compra. Mas vamos supor que você pega um cartão de crédito que te cobra exchange rate no final do mês, você pode ter aí um ganho ou perda, sim. Mas eu acho que os cartões de crédito já estão mais espertos hoje, eles estão te cobrando ali a taxa histórica. E quando tem taxa histórica é cobrada, não tem flutuação, não tem ganho, não tem perda. Ok? Bom, esse aqui para mim é muito importante, essa parte aí de net monetary assets, net monetary liabilities, net assets e net liabilities. Não confundam, tá?
coloquem aqui na posição aqui do contábil. Se não tem flutuação, se o meu asset não está exposto à flutuação, ele não entra na equação. Se os assets, liabilities que estão flutuando, aí vou ter que calcular essa variação cambial, o impacto no balanço, no impacto nos números em geral. E, claro, você pode ter perguntas sobre ratios, tá? Por exemplo, pergunta de ratios aqui, ó. Se você tem o temporal method, né? O temporal method, tá? E aí ele pode perguntar sobre o que acontece com o inventory, alguma coisa relacionada com o inventory, tá? Para a empresa que usa o current method versus a empresa que usa o temporal method, ele te dá os currency, você tem que ver qual que vai ter o maior asset turnover, ou quick ratio não entraria, mas a current ratio, por exemplo, né? Então, é essa a ideia aqui, tá? Então, vou mostrar alguns probleminhas agora, porque realmente eu tenho aí uns 3 minutos até terminar, mas eu vou dar mais uns 5 minutinhos, se vocês tiverem a disponibilidade, né, para compensar pelo aquele 5 minutos iniciais que a gente fez comentários, eu vou usar aqui, tá? Então, é praticamente isso, acho que eu fiz todo um apanhado geral aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não? Typical questions. Small calculation é aquilo que eu falei, uma multiplicaçãozinha aqui, uma divisãozinha aqui, algo assim bem rápido, tá? Para você calcular o valor. It matter. Bom, perfeito. Então, saibam quando usar o temporal, saibam quando usar o current. Depois, né, de escolhido corretamente, saibam, né, primeiro quando usar, depois saibam como usar, depois saibam o impacto de cada um pode ter. Tá? Isso aí está de muito bom tamanho aí com relação ao conhecimento desse módulo aí para vocês. Tá? Bom, vamos entrar então aqui. Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns pontos que eu acho aí que poderiam vir a ser questões. Tá? Eu tinha escolhido uma aqui, lá embaixo. Go, one more, perfect. Então tá aqui, ó. Vamos fazer a primeira mesmo, que é mais simples. Deixa eu ver se essa aqui, não. Essa primeira aqui, só rapidinho, tem várias, eu acho até bom que vocês fizessem, porque tem bastante definição aqui, bastante pergunta de definição, tá? Você vê que não tem muita explicação aqui, ó, tá? Então, rápido, você dá uma olhada, e aqui perguntas básicas, né, de multinational. Aqui já entra um financial statement, tá? Vamos ver as perguntas aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Perguntas típicas, tá? Então, por isso que eu sugiro que façam todos. Tem bastante exemplo aí para vocês praticarem. Bastante mesmo, tá? Olha aqui, ó. After translating the inventory and long-term debt into the parent company currency, olha aqui. Eu vou fazer aquele teste com vocês, né? Não vamos olhar na pergunta, vamos olhar a pergunta primeiro e vamos tentar imaginar o que a gente precisa para poder responder. Acho que é uma boa análise aqui. Então, olha aqui, ó. The amounts reported on the consolidated financial will be close to what? Bom, aqui vem o seguinte. O que deveria estar passando na sua cabeça agora se alguém te apresentasse essa pergunta? Poxa, Bruno, você está faltando algo aí. O que está faltando? Está faltando saber se eu estou usando temporal ou se eu estou usando current method, né? Vai fazer diferença? Vai, porque eu estou falando de inventory. Faria diferença se eu estivesse falando aqui, por exemplo, de accounts receivable e long-term debt? Não. Se eu estivesse falando de accounts receivable e long-term debt, não teria problema, porque accounts receivable e long-term debt, ela é traduzida com current rate, né? Não interessa qual method. Accounts receivable, cash, accounts receivable, sempre current rate. A liability sempre current rate, aí não teria problema. Aqui, por exemplo, tá? Eu acredito que seja temporal method, para eu poder, então, saber, no temporal method, o inventory eu tenho que usar um exchange rate e o long-term debt eu tenho que usar um outro exchange rate. Então, agora, você mesmo se testando, pensa aqui, qual exchange rate preciso eu para o inventory e qual preciso para o long-term debt, tá? Para mostrar que você sabe. Então, para o long-term debt, você precisa de dezembro 31,
E do inventório, precisa saber quando foi comprado. Claro que o problema vai te dar lá, o inventory, o historical rate é tanto, o inventório foi comprado nesse dia. Ou, às vezes, o inventory usa-se o historical average. Pode ser que apareça assim também, eu não sei. Tá? Eu peguei essa pergunta aleatória. Mas isso aí só para a gente inferir. Tá? Aqui, ó, já vou, daqui a pouco eu só para pegar as perguntas para a gente pegar os dados para poder responder. Né? Olha o 8. After translating the company's balance sheet into the parent company, the translated value of the retained earnings will be tanto. Aqui já dá para inferir que é o temporal method, né? Porque o temporal method é o que vai ter um ajuste no retained earnings, eu falei para vocês, né? Onde que está o ajuste do current method? No OCI, né? Então aqui também já tem aqui uma dicasinha aí para vocês testarem se realmente estão entendendo aí, estão por dentro aí desse tópico, tá? E aqui tem uma pergunta de inflation. In response to the first question, não sei qual é, mas também aqui não é importante, só porque a gente está fazendo uma inferência. Então, would most likely reply to such answer to be justified. The inflation rate become hyperinflationary. Bom, aí já tem que ter a pergunta, tá? Management to flow more gains, consumer making autonomous decisions. Bom, aqui já não dá. Aqui realmente não dá nem para chutar. Mas essas duas aqui dá para fazer alguma inferência. Então, vamos lá. Rapidinho a gente vai procurar, então, primeiro, se essa empresa usa temporal ou se usa current. Porque se usar o current, né, daí a gente usa as duas, a mesma exchange rate, senão a gente usa diferente, tá? Look at that. Olha a palavra-chave aqui. E no exame acho que vai estar mais fácil ainda. Aqui no primeiro parágrafo, já está dizendo indiretamente que método você deveria usar de translation. Já está dizendo, tá? E está aqui, ó, a resposta aqui, ó. The subsidiary should use, or the subsidiary should use the dollar as its functional currency. Aqui, pronto, acabou. É uma empresa canadense usando o dólar como a moeda funcional. Temporal method. Acabou, né? Que essa aqui é uma subsidiária dependente. Pronto, já localizei o método. Agora é temporal. Põe o temporal. Agora eu vou procurar aqui os dados que eu preciso. Eu vou ter que traduzir o inventory, né? Que ano que ele pediu aqui? 2002, ou 20x2. Então eu vou aqui no 20x2, que é a segunda coluna, a primeira coluna, tá ali, ó, tá aqui, 20x2, e vou procurar o inventory, tá 77. Pronto. Agora, traduzi-lo aí, né, usando o historical rate, qualquer que seja que esteja dado ali, tá? Então, aqui eu tenho o inventory, vou ter que procurar na tabela. Olha aqui, ó. Weighted average for inventory. Aqui, ó. Já está aqui, não precisa nem piscar. É esse o número que você vai traduzir. Tá? E aí você tem que ver se você vai dividir ou multiplicar, porque aqui está dólar por Canadian, né? Dólar por canadense. Tá? E esse valor aqui está em canadense, né? Que é, olha aqui, ó, tá em Canadian Dollar. Isso é importante também fazer ali. Então aqui, ó, dólar canadense, 77 dólares canadenses daria o quê em dólar americano? 60 e poucos, né? Que eu vou multiplicar por isso aqui. Vamos ver qual é a resposta aqui. Deu até menos, ó. Não deu tanto, né? Não deu nem 60 e pouco, deu 70. Ou é 71, acho que está com cara de ser 71. Aí, como tem 2,71, eu vou ter que fazer do long term debt. Long term debt é current. Então, vamos lá. Pega o long term debt, está aqui, ó, 175. Pega esse número. E aí você traduz pelo 31 de dezembro, que é 0,86. Tá? Aí já deu uma... É igual. 0,86. Tá? Você acha que o dólar americano apreciou ou depreciou nesse decorrer? Né? Appreciate ou depreciate? Tá? Então, aqui dá para ver que o dólar americano, tá, depreciou. Perdão, apreciou, desculpa. Né? Eu preciso de 86 centavos de dólar americano para comprar um canadense em dezembro, mas eu precisava... Né? Desculpa, já, olha aqui. Ó. Essa é a minha dislexia. Eu não espero que não aconteça isso com vocês. Ó, eu olhei o ano errado. Tá? Olhei o ano errado. Cuidado. Ainda bem que aconteceu. Isso aí foi um erro meio, realmente sem querer. Tá? Eu olhei o ano errado. Eu tenho que olhar 2002. 2002, o dólar americano está depreciando. Prestem atenção no erro que eu cometi para que vocês não o cometam no exame, que aí vai ser custoso para vocês. Tá?
Em 2001, eu precisava de 86 centavos de dólar americano para comprar um canadense. No outro ano, eu já preciso de 95. Então, o dólar canadense aqui levantou voo. Tá? Isso aí foi logo depois que eu terminei a universidade. Tá? Eu fiz a universidade lá de 99 a 2001. Né? Fiz o meu MBA lá. E realmente estava bem baixo. Estava até mais baixo que 86, né? Se eu me lembro bem. Eu me lembro que estava com 70 centavos para comprar um canadense. Até mais baixo. Anyway, tá aqui, tá? Esse é um exemplo para vocês, não cometam esse erro, tá? E aqui já dá para fazer inferências, né? O dólar canadense está apreciando. Consequentemente, uma das perguntas aí, se eu tiver eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter net monetary assets ou net monetary liability? Eu vou terminar com essa pergunta. Então, olha aqui, ó. A empresa tem cash and accounts receivable, tá? No valor de 135 ou 133 mais 100, né? 233. Pronto. Tem 233 de monetary assets. E tem long-term debt mais accounts payable, né? Que são os monetary liabilities, maiores, né? Do que assets, do monetary assets. Aí, por causa disso, essa empresa tem um net monetary liability. Tem um net monetary liability e o dólar canadense está apreciando, essa empresa vai ter uma perda no final do ano. Tá? Isso que realmente você vai estar preparado para esse módulo quando você conseguir ver isso. Bateu o olho, ele já bateu o olho, já vê que essa moeda está depreciando, ela não está apreciando, já bati o olho aqui, já vi que tem net monetary liabilities, então net monetary liabilities com apreciação, perda. Bom, não demorou nem 30 segundos para você responder essa pergunta. Tá? É assim que você vai se sentir preparado para o Multinational Operations. Ok? Bom, friends, eu vou ter que terminar aqui, que eu tenho um outro cliente chegando, tá? Ou um só, né, que sobrou nesse momento. Mas é isso, a aula está gravada, então aí vocês façam referência a ela e entrem no grupo aí para a gente, então, fazer um pouco mais de trabalho sobre isso, tá bom? Então, eu vou parar de gravar, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas aqui, né, para efeito de aula, nós estamos terminando agora.